Olá pessoal, graça e paz, obrigado a você que está novamente conosco aqui no Vocação Podcast. Esse que é o nosso bate-papo semanal, onde a gente sempre tem procurado trazer conversas importantes, conversas relevantes, um bate-papo aqui que vai edificar a sua vida, edificar a sua casa, no meio de tanta coisa aí na internet que não se aproveita. A ideia do Vocação Podcast é ser um luzeiro aí, né? Exatamente, um luzeiro em que chique. Você viu? Rapaz. Eu estou gastando português hoje logo cedo, é exemplo. né? Mas a ideia nossa é essa e a gente tem que agradecer a você que está aqui conosco, que tem acompanhado o Vocação Podcast. Para nós é um motivo de muita honra, tá? Então a gente sempre pede para você que está aqui pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, tá? Clica no sininho aí no YouTube, no se inscrever, ativa o sininho, porque sempre que nós tivermos um conteúdo novo, você vai receber ele com exclusividade. Nós estamos aqui todos os sábados às 3 horas da tarde, todo sábado com uma conversa nova, com essa proposta de trazer um bate-papo relevante para você. E você interagir conosco é muito importante, pessoal. Para você não custa nada curtir aí e para nós é uma maneira com que o nosso trabalho pode chegar a outras pessoas, tá? Então, interagir com as nossas redes sociais é de extrema importância. Nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram, nós estamos no Kawaii, nós estamos no TikTok. Para você que gosta de aplicativos de áudio, nós estamos no Spotify, no Deezer, no Amazon, no Apple for Podcasts, no Amazon Music e várias redes sociais. E se você tiver uma rede social que o Vocação Podcast não está, entre em contato conosco aí no nosso WhatsApp, tá? Vai estar o nosso número de WhatsApp aí na tela, é a nossa chave Pix para você que puder fazer uma doação para nós, qualquer valor já nos ajuda. Mas principalmente para você entrar em contato conosco, sugerir pautas, fazer comentários aí do que vocês estão acompanhando na entrevista, tá? O nosso telefone é o DDD 18 99737 9063. Repetindo, o DDD 18 99737 9063, telefone do Vocação Podcast. E também a gente tem que agradecer aí mais uma vez o Secate Estofados. Secate que tem nos abençoado aqui no Vocação Podcast, uma pessoa que com certeza um profissional gabaritado para o que você precisar do ponto de vista de sofás, de tecidos, de espumas. Guilherme, eu tenho o sonho de construir um sofá sob medida. Eu tenho uma poltrona que eu quero reformar, ela está um pouquinho velha, eu queria trocar o estofamento dela. Entre em contato com o Secate Estofados. Ele atende no DDD 18 981 34 86 49. Repetindo, o DDD 18 981 34 86 49. William Secate, eu tenho certeza que ele vai te atender da melhor maneira possível, tá bom? Bom, hoje nós estamos com uma ilustre presença aqui no Vocação Podcast. A gente está subindo o nível aqui mesmo. Viu? Um dia a gente chega lá, hein, cara? A gente está subindo o nível. Priscila Lopes Anata, a primeira dama de Araçatuba. Pri, muito obrigado, tá, por ter aceitado a conversar com a gente aqui do Vocação. Eu que agradeço, Guilherme, Hélio, pelo convite. Um oi para vocês aí que estão assistindo e vai ser uma honra aqui bater esse papo com vocês. Honra nossa. Posso te chamar de Pri, né? Pode. Que legal. Ô, Pri. Tem gente que fala assim para mim, é Pri de primeira? Primeira dama? Primeira dama. Predestinado já. Ô, Pri, como é que está sendo essa nova vida de 2025 agora com essa função da tua família tão importante para Araçatuba? Como é que vocês têm vivido essa nova fase? É a realização de um sonho? Conta um pouquinho para nós sobre isso. É com emoção ou sem emoção? É assim, né? Exatamente. Então, a vida é melhor com emoção. Então, essa fase tem sido com muita emoção. Acredito. Não é a realização de um sonho. O Lucas mesmo fala sobre isso. Ele entrou para a política lá na vereança, né? Ele trouxe a notícia em casa, falou, olha, eu fui convidado a ser candidato a vereador. Eu assustei. Eu lembro, até hoje, eu estava na cozinha e eu falei, mas como assim? Nossa vida é tão tranquila. Por quê? Para quê? E a resposta dele me marcou, me fez pensar sobre isso. Ele falou assim, se os bons não forem, a cadeira não vai ficar vazia. Alguém vai ocupar. E eu não vou poder reclamar. Então, eu vou me dispor. Eu falei, então, eu vou orar. Se não for de Deus, Deus não vai deixar.
E a minha oração era mais assim, Senhor, livra ele dessa cadeira. Olha porque só. eu tinha temor, a gente não tinha muitas referências boas na política. Ele entrou em 2017, né? Acho que Foi 2017. A gente ainda estava num momento político muito conturbado ainda, né? No cenário. Para começar a exercer, acho que é 18, né? Era uma época que a gente ia... Não, um pouquinho depois nós fomos para as ruas, manifestação. Era um momento, assim, das pessoas começarem a se envolver mais, olhar para a política, se interessar mais. Então foi nesse momento assim então, que despertou vários jovens, várias pessoas que não eram da política a fazer algo. E o Lucas também é uma pessoa muito jovem, né? Um jovem na política, o Lucas. Sim. Então para a família foi um novo momento. Um susto. E daí, quando o Lucas ganhou, nos veio um temor muito grande. Eu lembro, a gente estava em casa quando ouvindo, acho que pelo rádio, a apuração, e quando ele ganhou, a gente se abraçou, eu comecei a chorar, porque eu senti, era um misto de alegria com temor, que eu sabia que isso era de Deus para a vida dele, que Deus tinha um propósito. Porque foi um milagre, ele gastou pouco, foi uma campanha de conversar com muitas pessoas, ele se reunia nas casas, então quando ele entrou, eu falei, não, Deus está nesse negócio, porque não era um nome conhecido. E o percurso do Lucas, quando eu fui vendo a sua atuação na política, eu falei, meu Deus, ele nasceu para isso. Ele sabe, ele tem a graça no que ele está fazendo. Nossa, ele nasceu para isso, tudo aquilo que ele passou, eu fui percebendo, né, olhando para trás, tudo aquilo que ele passou na vida dele, foi moldando o caráter, posicionamento, maturidade, para lidar com situações que ele precisava ficar firme. Então, eu pude ver que Deus estava com ele e que ele estava preparado para estar onde estava. O Pri, e assim, você falou, vocês sempre foram cristãos? Desde... Sim, meus pais foram para a igreja evangélica quando eu era neném. Eu nasci com um problema no estômago. Olha só. E tinha que fazer uma cirurgia. Eu vomitava, o mamar, né? Só amamentar. Bebezinho mesmo. Bebezinha, uns 5 meses. E o médico falou, olha, ela vai ter que fazer uma cirurgia no estômago. Tá. E minha mãe ficou desesperada. Aí minha mãe levou em vários lugares, né? Procurando a cura. E até que minha avó tinha uma vizinha que ia na igreja e falou, por que não leva a sua neta lá para fazer uma oração? Tá tendo uma campanha. E meus pais aceitaram. Minha mãe iria em qualquer lugar onde falasse que eu ia ser curada. E eles foram e eu fui curada. Olha Fizeram uma só. campanha de oração e eu fui curada. Não precisei passar pela cirurgia. E eles ficaram firmes na igreja. Meu pai se apaixonou por Jesus, pelo Evangelho. Não tinha um contato com a Bíblia, um conhecimento. E aí começaram a fazer a escola dominical. Caramba. Meu pai, com 1 ano, fez teologia. Era aquele momento. Teve um avivamento no Brasil, né? Então foi nesse período, há 42 anos atrás. Foi o momento que as Assembleias de Deus... Nossa. Foi na Assembleia de Deus ou não? Não, foi na Batista. Mas a Assembleia de Deus renovada. Cresceu bastante, né? A gente teve um movimento mesmo no Brasil. Sim, aquele movimento que pregava nas praças públicas. Então, meus pais se converteram nesse período. E eu cresci, né, dentro da igreja, um lar cristão. O Lucas entrou com 12, 13 anos, os pais dele. Foram para a igreja. Vocês se conheceram na igreja? Como é que foi? Na casa do meu pastor. Verdade? Vocês se conheceram? Olha só! Na casa no aniversário da filha do meu pastor. Do pastor Samuel? Do pastor Samuel. E o Lucas era de outra igreja. O Lucas ia na Ágape, eu na comunidade. Porque meus pais saíram depois da Batista, ficaram um tempo sem igreja, e eu voltei sozinha para a igreja, com 15 anos. Meus pais saíram da igreja, eu tinha uns 9 anos, mais ou menos. E com 15 anos eu senti falta, porque eu cresci, né? Então eu falei, não, tem algo a mais para mim. E eu liguei para minha avó ia na comunidade evangélica, eu falei, vó, que hora que é o culto na sua igreja? E eu quero ir. Tal hora. E eu fui, sozinha. E nem sempre meus pais podiam me levar, porque eles iam para o sítio. Eu ia caminhando 40 minutos,
saía de casa, sabe aqueles adolescentes com fome, que dá Tava gosto? Tava naquele amor, com assim. Com sede. Foi maravilhoso. Foi a minha conversão. Foi com 15 anos. Foi ali que eu tive um encontro com Jesus. Porque a gente tem isso, né? Inclusive para você que está nos assistindo, se você não passou por isso, busque esse momento. Porque às vezes a gente nasce na igreja... Acostuma com o culto, com os louvores, e não tem aquela experiência real com Jesus. Eu tenho meu filho, nasceu, né, praticamente dentro da igreja, cresceu, e a gente ora pela vida dele para que ele tenha uma experiência com Jesus, porque não é só crescer, estar ali, participar dos cultos, viver uma vida no meio. É verdade. Isso não significa. Você precisa daquele momento da escolha pessoal, né? Que parece que os seus olhos se abrem e você vê algo diferente. E aí você conheceu o Lucas, então, na casa do pastor... O Lucas, ele viu um vídeo meu, um amigo meu me gravou, na época tinha aquelas filmadoras, ele estava me mostrando um vídeo, no final ele fez uma graça para me filmar. E ele foi mostrar o vídeo, que era o outro conteúdo, era música. No final da gravação da música, apareceu a Priscila. O Lucas falou, quem que é essa? Ixi! Aí o amigo falou, é minha amiga da comunidade evangélica. E aí o Lucas começou a caça. E aí ele foi para a comunidade evangélica. Ficou amigo do pessoal da minha igreja. E até que ele foi no aniversário da filha do meu pastor. Eu conheci lá, fui despedir de uma amiga que ele estava conversando. Nem olhei para não atrapalhar, né? Falei, tchau, Dani, já vou embora. Aí ele pegou e enfiou a mão, assim, olhou bem, apertou a minha mão, olhou nos meus olhos, prazer, Lucas. Olha só. E lá se foram quantos anos? Já foi 17 de casados, mais 5 de namoro, mas a gente ficou 1 ano e meio, a gente teve 2 períodos, né? Teve um namoro de 2 anos e meio, aí nós terminamos para ajustes. Ah, verdade! Foi. Olha só. Para ajustes, 1 ano e meio longe, depois nós voltamos, mais 2 anos e meio, então deu quanto aí? 17, mais 5, mais 1 ano e meio? 22, 23. Mais de 20 anos. É isso. Mais de 20 anos, pra gente não acertar a idade também. Isso. Depois de um tempo a gente para de fazer conta. Mais de 20 anos. Mas olha só, a gente falou sobre tudo isso, mas nem era isso que eu queria falar. Não. Vocês são cristãos há um longo período já. Cristão na política, como é que foi esse impacto? Como é que você aprendeu aí nessa tua história da importância da atuação política do cristão? Nós temos um entendimento, nós somos cristãos aonde nós estivermos, né? A gente fala que venha o teu reino nessa terra, né? A nossa oração do Pai Nosso. Sim. Venha a nós o teu reino. Como a gente traz o reino de Deus nessa terra, que é paz, justiça e alegria? É através das nossas ações, do nosso trabalho, de onde nós estivermos. Então, a política na nossa vida a gente entende como um chamado, como um propósito de Deus. Até você perguntou no início se foi um sonho. Quando o Lucas recebeu o convite a sair candidato a prefeito, ele foi diferente da vereança. Ele falou, não é isso, né? Não penso nisso. Ele tinha sido candidato. Ele não quis no primeiro momento? Não. E ele fala isso, ele fala abertamente. Nunca foi sonho e ele demorou um pouquinho para aceitar. Eu já estava ao contrário nesse período, porque eu vi a caminhada dele e que ele tinha o perfil para isso, o potencial, que ele poderia fazer algo extraordinário pela nossa cidade. E você entendia que era uma sucessão natural da história que ele vinha construindo. Sim. Mas ele não tinha essa pretensão. Como observadora, né? Olha só. Como observadora, ele como esposa observando o trabalho dele. E as pessoas começaram a falar sobre isso e ele... Não quero, não tenho interesse. Até que a gente conversava sobre isso. Eu falava, Lucas, vamos orar. E se Deus tem algo para você? Através da prefeitura, de ser prefeito nessa cidade, para ser uma resposta de justiça nessa cidade. E nós começamos a orar e Deus vai trabalhando o coração, né? E a gente estava num culto. Tinha um pastor de fora e ele pregou sobre o chamado de Moisés. E Moisés também não queria, né? E foi um grande estadista. E foi maravilhoso.
né? Ele é uma referência para nós, de uma libertação de um povo que estava ali sendo escravizado por muitos e muitos anos. E aquilo, e a pregação foi no culto, mas no final eu falei, Lucas, eu tenho um temor de ser o propósito de Deus, você ser a resposta para essa cidade e a nossa casa disser não. Falei, não tenho medo de prefeitura. Porque as pessoas falam, nossa, não tem medo da política. Nossa, isso é muito forte. Né? Isso é muito forte. Sim, isso é um temor sim. a Deus. Eu falei, eu tenho temor a Deus. Ai de nós falar não. E aí a gente começou a orar nesse sentido. E... Quer dizer, ele compartilhava contigo, então, Sim. inclusive do coração receoso dele reaceitar. Mas compartilhava com todo mundo. Ele era bem claro. Olha só. Né, da questão dele, do executivo. Mas Deus foi trabalhando e ele foi entendendo que ele poderia ser usado nessa cidade como um agente de transformação, de justiça, que é o que nós cremos, que aí entra aquilo que nós acreditamos, a nossa fé. Aonde nós estivermos, nós somos agentes do reino de Deus, para trazer justiça, para trazer paz, para trazer equidade, equilíbrio. E que interessante, Pri, porque você falou para nós aqui que você é uma pessoa que tem dificuldade com exposição pública, com microfone. Como é que foi também esse processo de construção da Priscila? Deus faz as coisas por completo, não é? Eu sempre fui apoiadora das decisões do Lucas, nós sempre estivemos juntos, a gente dividia o mesmo escritório. Então, a gente sempre caminhou junto, participei das campanhas, apoiei a candidatura dele a prefeito. Quando ele ganhou, é que caiu minha ficha do meu papel, né? Que até então eu não tinha um papel ao lado dele politicamente, né? Quando o Lucas ganhou, eu falei, peraí, agora eu tenho um papel, uma função a ser exercida como primeira-dama. Aí me veio um temor. Porque agora, aí o temor caiu... agora não é só o marido, agora você também. Não, é porque antes eu ficava assim, pode ir, Lucas, eu tô aqui, estamos juntos, eu te apoio. E aí eu comecei a orar, falei, Senhor, eu sempre vi o Lucas preparado, mas eu não me vejo preparada para isso. Não sei, nunca foi a minha área. Eu sou arquiteta, eu sou mãe, sou dona de casa. E você já tinha uma noção do que faria uma primeira-dama? Nenhuma. Eu dei um Google. Sabe assim, quando a gente não sabe o que significa, a gente dá um Google? Falei, o que faz? Qual o papel da primeira-dama? Foi lá no chat GPT e... Não, nem tinha. Eu não estava ainda, pelo menos eu não tinha. Já dei um Google mesmo, comecei a buscar referências e entender qual a função da primeira-dama, né? O papel social que a primeira-dama tem. E aí eu recebi com temor e fui pedindo, Senhor, me capacita para falar, para estar onde eu tenho que estar, para exercer o que eu tenho que fazer. E Deus é um Deus de graça, né? Então, ele, a cada dia, ele tem me dado sabedoria e graça para fazer o que eu tenho que fazer. Compartilha pra gente, então, o que faz uma primeira-dama. O que faz uma primeira-dama? Boa pergunta. Eu estou nova nisso ainda, tá né? Estou aprendendo, mas eu fui até o Fundo Social, ver quais eram as ações. A primeira-dama assume também ali o Fundo Social, e eu assumi como presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Social, e eu vi as funções, né, do fundo. Fui entendendo a potencialidade que tem, como a gente pode ajudar a população mais vulnerável da cidade através do Fundo Social. O que é o Fundo Social? O Fundo Social é um fundo da prefeitura. É uma verba, um recurso. Tem um recurso e tem um local. O Fundo Social está junto com a pasta da assistência social. Né? Então, ele é um braço da assistência social. Ele auxilia com cestas básicas, com enxovais de bebês para mães que não têm condições. E tem o polo educacional, que foi onde eu me apaixonei. A gente tem um polo educacional ao lado do fundo, né? Tem o setor administrativo e uma escola. Polo educacional é uma pequena escola de formação, de capacitação profissional. E ela estava parada. Teve um curso o ano passado
E eu falei, mas isso aqui tem o potencial de ir a mais, né? De ir além. E aí nós começamos a buscar parcerias. Pode ser feito para parcerias com o Sebrae, Senac, Sistema S. O fundo mesmo pode contratar cursos. Então nós ativamos, colocamos o botão ali, ligamos no Power do Fundo Social e nós estamos no mês 10, Sim. uns 16 cursos esse ano. Que 16 legal. cursos de Todos formação. gratuitos, Todos gratuitos. para baixa renda mesmo. Isso, pessoas em vulnerabilidade que estão precisando... Que tipo de curso, Pri? Tem panificação, bolos, confeitaria, costura criativa. Que mais que nós tivemos? Manicure. Nós não tivemos de manicure. Mas teve de panificação, são várias massas artesanais, pizza. Ou seja, é uma forma também da mulher... Nós vamos ter um agora de encanadoras. Olha, encanadoras. Amanda, se quiser fazer, viu? Amanda é a técnica, gente. Você não apresentou a Amanda? A mulher mais linda dessa terra. Mas me diga uma coisa, então é tudo formação profissional para essas mulheres, para elas poderem conseguir verba, renda, né? Sim, ou ela pode trabalhar em algum local, padaria, supermercados, costura, né, confecções, ou ela pode empreender, abrir o seu próprio negócio. Ô Pri, e para quem está nos assistindo aqui e não conhecia o fundo, ficou conhecendo o fundo aqui igual a gente, qual é o caminho? Eu pesquisei aqui, dei um Google aqui, na Abramo Gon 190, ali no Castelo Branco. Isso mesmo. É só ir lá no fundo, procurar saber quais são Deixa o nome, a gente sempre tem, né? Acaba um curso, tem outro curso, tem até um curso em andamento, preciso ver, saiu hoje. Só deixar o nome, a gente tem uma lista, às vezes tem lista de espera, tem as pessoas que confirmam, mas as inscrições são lá no Fundo Social. Entendi. Legal. Então, para você que está acompanhando a gente aí e se interessou, para você que se enquadra nesse público e quer procurar caminhos aí, procura o pessoal lá do Fundo Social de Solidariedade. Isso Pelo mesmo. menos é isso que o Google me deu aqui. É isso mesmo. Rua Abramo Gon 190, no bairro Castelo Branco, em Araçatuba. O pessoal lá te atende. É importante dizer também que nós temos outros equipamentos aí, nós temos assistência social, nós temos a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Sim. Então, você que estiver procurando aí alguma ação, o município está à disposição. Nós tivemos educador social, está tendo um curso agora, educador social, que faz projetos sociais. Nós não temos muitas pessoas que fazem isso. Tivemos um curso também em parceria com o Senac, de atendente de farmácia. Caramba. Então, assim, o leque é grande. Nós vamos receber duas carretas em parceria com o governo do estado, Caminhos da Capacitação. Estão chegando dia 20. Dia 20 do 10 agora. Isso, dia 20 do 10. Com curso PET, que é banho e tosa, e de tecnologia. Olha só. Vai ter curso lá de podcast. Vamos aprender. Vamos deixar profissional esse negócio aqui que nós estamos fazendo, né? Precisando. O Pri, e assim, ok, aprendeu sobre a vida da política, a importância da mulher na política, mas como vocês têm agido também com a questão do pensamento contrário? Foi um aprendizado também, da questão da laicidade do Estado, que a gente tem que respeitar também. Isso tem sido um aprendizado? Como é que foi? Ou isso é algo tranquilo na gestão? Sim. O Lucas, eu aprendo muito com o Lucas, né? E ele fala, eu governo para todos. Para a direita, para a esquerda, conservadores, liberais, neoliberais. Então, a gente lida muito bem com isso. Né? A gente não vê a placa. Né? Isso é importante. Porque o Lucas, ele faz uma gestão para a cidade. A ideia é o bem da cidade. Nós temos ideologias diferentes? Sim. Nós optamos por... Podemos discutir? Sim, mas uma discussão... O Lucas você conhece o Lucas, né? Sim. Ele sempre falou, eu gosto de discutir com quem discorda de mim ou que pensa diferente de mim, porque a gente cresce com isso, aprende com isso. Então, a gente lida muito bem com isso, sim.
O Pri, e você comentou com a gente aqui que você veio de uma família humilde, né, de uma realidade diferente do que você tem hoje, e hoje você tem um grande desafio, imagino, que é gerir uma casa onde você tem um marido, que é o cargo máximo talvez aí do homem dentro de um lar, mas também um filho e a responsabilidade de tudo isso. Como é que você tem enfrentado essa dinâmica com o Gianluca, com o Lucas, no sentido de manter o lar equilibrado? Porque assim, vamos falar da função. O prefeito municipal não tem tempo para nada. Ele não tem. Sim. Então, então existe uma dinâmica para casa, olha, esse horário é sagrado, é da família. Como é que funciona isso? O Lucas é muito organizado com agenda. Ele faz agenda, ele cumpre, ele tem um tempo que ele separa para a família. Podia ser mais, tá? Pode reclamar aqui? Pode fazer reclamação para o prefeito? Vamos fazer o corte, olha o corte. Atenção ao corte. Mas o Lucas é bem organizado com isso. E eu venho de uma família simples, meu pai é auxiliar de enfermagem. Teve momentos que ele ficou sem trabalho, desempregado, que a gente precisou de ajuda, de cesta básica, de leite. Olha só. Então, meu pai até hoje ele lembra disso, porque isso ele lembra, ele chora, ele fala: filha, lembra quando você pedia para comprar Danoninho? E o papai falava que não tinha dinheiro, e eu falava: mas marca na cadernetinha. Olha porque só. tinha caderneta. Que isso marcava as coisas. Deve ser muito pesado isso, né? Sim. Então, ter vivido isso com a minha família me criou resiliência, me deixou mais forte. Eu gosto muito daquele versículo que Paulo fala: aprendi o segredo de viver bem em toda e qualquer situação. Eu sei ter e eu sei não ter. E isso é muito real, esse versículo para mim, porque eu sei não ter. Né? A gente passou por um período, eu já era moça, a gente estava numa crise financeira, a minha mãe, cheguei em casa do trabalho, a minha mãe fez sopa de cebola com fubá. Minha mãe era muito criativa, ela é muito criativa, fez sopa de cebola com fubá e estava saborosíssima. Olha só. Então, eu trago isso como algo que trouxe maturidade para mim. E eu consigo lidar com as questões da vida, o difícil, o fácil. Não é o meu foco. Eu sei ter, que também é difícil. Tem pessoas que se perdem quando têm, quando possuem coisas, né? E eu sei não ter. O nosso valor não está aí. Então, hoje, para mim, se eu tenho, é bom. Se eu não tenho, tá tudo bem, porque o nosso coração não está nisso. E a gente passou momentos muito difíceis casada. Quando a gente estava para casar, o Lucas tinha um negócio. Foi o boom da Bolsa de Valores em 2008, né? Que os Estados Unidos, o ramo imobiliário quebrou. E o Lucas tinha uma corretora. O Lucas tinha uma corretora de valores nessa época. Perdeu dinheiro. E aí nós casamos, foi em outubro isso. Nós casamos em novembro. Eu tinha parado de trabalhar, estava trabalhando no comércio. Nós casamos em novembro, em dezembro eu voltei a trabalhar no comércio. E aí já é período de Natal, né? Aí trabalha de manhã, de tarde, de noite. Então eu já tive esses momentos. Eu fui estudar depois de casada, que eu fui fazer um curso superior. Sua arquitetura você fez então depois de casada? Casada. Aí eu comecei a trabalhar no comércio, gostei, era uma loja de móveis. E eu tinha uma colega ali de trabalho, uma amiga, que ela desenhava à mão. Eu falei, nossa, e ela fazia Senac. Eu falei, eu quero fazer isso também. Eu já tinha tido loja, a história é longa, viu, Guilherme? Já fiz de tudo nessa vida, loja, trabalhei já em posto de combustível, já auxiliei a minha mãe já foi empregada doméstica. Eu tinha uns 13 anos, eu auxiliava ela meio período. Tinha até um olerite, eu tinha olerite, o salário era R$100 e poucos na época. Olha só. Eu ficava super feliz. Caramba, quando isso pingava na conta. Dinheiro. Mas eu ajudava em casa ainda, né? Olha só. Mas ficava feliz. Era outro período também, né? Naquela época, eu lembro de muitos jovens trabalhavam para ajudar nas finanças de casa. E eu fui uma dessas. E lembro disso com muito orgulho. E a importância dessa frase que você disse, parafraseando Paulo,
de que nós sabemos, temos que saber ter, temos que saber não ter e que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, né? Então, principalmente para você que está nos assistindo aí, que você possa aprender também com isso, com um pouquinho do que a gente está conversando aqui com a Priscila. E a gente quer agradecer a você que está acompanhando a gente aqui no Vocação Podcast, dizer que é uma honra ter você conosco. A gente sempre pede aqui, você interagir com as nossas redes sociais é muito importante. Quando você curte, quando você compartilha, quando você se inscreve no nosso canal, a gente começa a fazer com que o nosso trabalho chegue a outras pessoas. Isso passa para mais público. Então a gente pede para você, por favor, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, porque todos os sábados às 15 horas nós estamos sempre mandando conteúdo novo aí na internet, novas conversas. As nossas redes sociais, Hélio, também sempre está com novos cortes, novas postagens, Exatamente. né? Então, olha, nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube, nós estamos no Kawaii, no TikTok, nos dispositivos de áudio, nós estamos no Spotify, no Apple for Podcasts, Amazon no Music. Deezer, Amazon Music, enfim, várias redes sociais. Acompanhe a gente. E também agradecer aí o Secate Estofados, o William Secate, que tem nos abençoado aqui no Vocação Podcast e que pode abençoar você também, que está pensando em construir aí um sofá sob medida, você que quer fazer aquela poltrona, quer fazer aquela reforma no estofado, quer construir uma cabeceira lá na tua cama. O William Secate é a pessoa indicada para isso, tá? Você pode falar com ele no DDD 18 981 34 86 49. Repetindo, DDD 18 981 34 86 49. Ô Pri, eu quero polemizar um pouquinho. Você vai. Os arquitetos vão me odiar com esse comentário. Muita profissão te odeia nesses últimos comentários. Eu também tô achando, que você tem feito. Cuidado, viu? Mas assim, claro que é uma brincadeira, mas um arquiteto é um engenheiro mal formado? Para. Olha que menino, não, pegou pesado. Isso aí eu pesado. Mas assim, brincadeiras à parte. A função do arquiteto o engenheiro ele é mais voltado para grandes construções, para prédios, e o arquiteto para casas, é isso? Projeto arquitetônico é o arquiteto que faz. O engenheiro faz também, tá? Mas ele faz, do arquiteto que é uma rixinha, assim, que a gente então tem. Eu toquei num assunto que tem realmente, né? Porque eu já ouvia muita gente falando isso, eu falei, peraí, eu preciso falar isso com o arquiteto. O engenheiro tem que fazer cálculo estrutural, pontes, faz cálculo estrutural de casas, comércio, cálculo estrutural. Eu acho que o engenheiro tinha que fazer isso, tá? Mas então, vamos lá. Eu quero fazer uma construção. Por que eu devo chamar um arquiteto hoje pela legislação? Precisa ser assinado por um arquiteto? Como é que funciona essa questão legal? Precisa. O engenheiro pode fazer tudo sozinho, tá. Mas a arquitetura, ela traz mais a parte arquitetônica da casa, a função, a beleza, ou do imóvel, né? Vamos falar de imóvel, que você vai fazer um comércio, né? Uhum. Ele vai trabalhar mais nesse sentido. Eu falo que o arquiteto é mais completo no sentido arquitetônico e funcional do que você vai fazer. Ou seja, ele vai construir uma casa sob medida para você. Sim. É a estética e a funcionalidade. Sim. Nós mudamos para uma casa que eu falei, deve ter sido o engenheiro que fez essa casa. Porque as tomadas estão de um lado, a cama tá do outro lado, a posição em relação à porta. E o arquiteto já pensa nisso. Olha só. Eu falo que quando eu vou fazer um projeto, eu faço de dentro para fora. Porque você vive dentro, né, dos espaços. Os espaços têm a sua funcionalidade. Então, precisam ser pensados. A iluminação, as tomadas, o tipo de revestimento, o dimensionamento. Tudo isso o arquiteto faz. Interessante, né? E assim, você também pode, enquanto arquiteta, pensar em espaços públicos. Sim. Como é que funciona É arquitetura e urbanismo. Sim. A faculdade, né? Arquitetura e urbanismo. Até eu tenho muitos, eu falo, né, com as pessoas, eu tenho muitos sonhos para a cidade que vem dessa Priscila urbanista. Entendi. Né, que eu sou também. Eu não exerço, não faço projetos urbanísticos, porque eu foquei em arquitetônico, na arquitetura. Eu sou design de interiores também. Comecei fazendo design.
Olha só. Depois que eu fui fazer arquitetura. Fiz design, fiz pós e fiz arquitetura. E então, então as praças municipais, eu imagino que tenha coisa boa chegando por aí, alguma praça. Nossa, nós temos um grupo lá na prefeitura, que é um grupo, eu me voluntariei, né? Eu não tenho um cargo na prefeitura, mas como voluntária, eu montei um grupo para conversar com os profissionais ali sobre o urbanismo da nossa cidade, sobre os espaços públicos, praças, parques, as avenidas. Nós temos pouquíssimas ciclovias. Sim, fato. Que é algo que o arquiteto fala muito sobre isso, o urbanista, né? A cidade tem que ser feita, pensada para as pessoas, não para os carros, não para os veículos. E Araçatuba é uma cidade muito propícia para bicicletas, né? Sim, é uma cidade teoricamente plana. Sim. Né? Então, daria para a gente... Então, a gente tem conversado sobre isso. Em cima do plano de governo do nosso prefeito, que contempla isso, né? No plano de governo já fala sobre os parques, as praças, aquilo que o Lucas deseja fazer na cidade. Então a gente tem discutido sobre isso. E atualmente você consegue arrumar tempo então para ser arquiteta? Você ainda atende, tem toda essa atuação? Eu falo, eu sou arquiteta, eu estou primeira-dama. Legal. Então eu tento conciliar as duas coisas. Então faz o teu merchan aí, Pri. Como é que o pessoal te procura então? Poxa, tô querendo fazer uma estrutura arquitetônica aí na minha casa, quero pensar numa reforma. Como é que ele te procura? Olha, tem o meu Instagram, Priscila Zanata, arquitetura. Eu tenho meu escritório lá no Tower. Então, pode me procurar através da rede social. E também, se você achar mais fácil, pode entrar em contato aqui com Vocação Podcast, DDD 18 997 37 90 63. A gente faz o contato com a Priscila, né? Une as duas pontas aí. Já vamos fazer o merchan da Priscila. Priscila, e voltando a falar um pouquinho aí sobre a nossa vida cristã e a política relacionada e a importância da mulher na política. Você atualmente está como presidente do PL Mulher em Araçatuba. Sim. Como é que você enxerga aí a atuação da mulher na política? Porque a gente ainda tem uma política em muitos aspectos ainda dominada por homens. Talvez agora que a mulher está começando a entender a importância da política, o cristão está começando a entender a importância da política. Como é que tem sido a atuação nesse sentido? Olha, Guilherme, Hélio, eu percebia durante a campanha, eu acompanhava o Lucas nas visitas, nas casas, e pouquíssimas mulheres, pouquíssimas. Tinha reunião que nem tinha, eu era a única mulher ali presente para ouvir um candidato. Ou reuniões que tinham mais candidatos, quase não tinham mulheres. E isso a gente vem percebendo, né? E até a questão do PL Mulher assumir a presidência, e é um assunto que nós queremos tratar na nossa cidade, trazer e incentivar as mulheres para que façam parte. Nem todas as mulheres terão um cargo. Eu não tenho um cargo, mas eu estou aqui, né, nos bastidores, procuro conhecer, e tem vários locais que as mulheres, que às vezes nem sempre vão concorrer a um cargo, tem as mulheres que são para estar num cargo eletivo. E tem aquelas que são suporte, né? Exatamente, que faz parte também, e nós precisamos. Nós temos, podemos atuar também nos conselhos. Como é importante a presença da sociedade e da mulher nos conselhos municipais. Desculpa te cortar, mas isso que você está falando é um pouquinho dessa desconstrução que nós temos que fazer, porque às vezes a gente acha que político é só o vereador, é só o prefeito, é só o deputado, e atuar politicamente, inclusive com os amigos, né, ali no bairro, fazendo essa organização. Trazendo as demandas. Perfeito. Porque como mulher, nós temos uma sensibilidade aonde nós estamos. A gente sabe o que precisa, aonde nós estamos, né? Então a mulher está inserida em vários locais de trabalho, nas escolas, na saúde, em casa mesmo, né? Na rua, como cidadã, como civil. E ela tem percepções que precisam da cidade, que precisam ser ouvidas. E como ela pode ser ouvida?
ela tem uma atuação forte se ela estiver ali no conselho. O conselho do Fundo Social mesmo, eu acho que nós temos 2 homens e umas 10 mulheres. Olha que legal, que bacana. E é um conselho deliberativo, que delibera as ações do Fundo Social. Uhum. Então, é algo que eu quero incentivar as mulheres através do PL Mulher. O PL é um partido conservador, né? Preserva os direitos da família. Então, é algo que nós queremos trabalhar na nossa cidade. Vocês pretendem fazer reuniões, fazer palestras, trazer gente de fora para falar aqui em Araçatuba? Como é que está a previsão aí? Sim, nós temos um evento que nós estamos programando para acontecer dia 20 de novembro. Nós vamos trazer a Ana Campagnolo. Olha só. É uma mulher de peso, deputada federal em Santa Catarina. É uma mulher que eu admiro muito. Tem combatido o feminismo, trazendo as verdades, quebrando mitos que às vezes as crianças, as meninas aprendem na escola. E eu acredito no empoderamento da mulher, mas não diminuindo o homem. Cada um tem o seu papel na sociedade, o seu papel em casa. Como é importante entender o seu papel. Nós fizemos um curso, um paralelo aqui, tá? Casados para Sempre, eu e o Lucas. E uma das aulas que mais me marcou foi o papel de cada um. Cada um tem a sua função, né? A gente tem características, o homem e a mulher, diferentes. Nós temos características hormonais, composições hormonais diferentes. E quando a gente sabe e se encaixa dentro daquilo que nós fomos criados para ser, é mais eficiente e nós somos mais felizes, né? E isso não só, eu estou falando dentro do casamento, mas isso na sociedade. Nós temos um curso para encanadoras agora, Sim. Né? E o curso de encanadoras vai trazer pequenos reparos, coisas que nós podemos fazer como mulheres. Mas a gente não vai fazer serviços pesados demais, entrar em tubulações. Uhum. Pode até ter mulher que queira fazer isso, né? E tá tudo bem, tá, né? tudo bem. Mas tem um trabalho mais pesado que é o homem que vai fazer, né? Então, a Ana fala com muita propriedade sobre isso e nós vamos trazê-la aqui o mês que vem. E esse é um ponto assim que o feminismo ele subjugou muito as competências e as habilidades femininas, né? Como se um trabalho no backstage, um trabalho de apoio não significasse nada e o que importa o protagonismo e quem está ali na frente. Não é assim. É o que a gente sempre tem falado aqui, a técnica que nos acompanha aqui na gravação é tão importante quanto, se não mais importante do que nós aqui que estamos entrevistando, né? Até porque se ela não gostar, ela corta a gente. Ela corta a gente e acabou. Por isso que eu sou casado com a pessoa que está fazendo isso. Mas é verdade, Hélia, essa importância da gente entender que são funções. E você disse, Priscila, no início aqui da conversa, eu queria resgatar, porque é algo que o Vocação Podcast acredita. Todas as funções servem a Deus. Sim. Todas. Do prefeito municipal ao gari que está varrendo ali a rua, os dois são tão importantes quanto, e os dois são usados por Deus dentro da sua vocação. Sim. Né? E falando de cristianismo, o quão a mulher tem a sua importância na Bíblia desde lá do início. Perfeito. Deus fez o homem, até brinco, né? Deus fez o homem, aí ele viu, não vai dar. Não vai dar para ele ficar sozinho. A vida tá muito tranquila desse homem aí. Não. Precisa de agitação. Não foi isso que Deus falou. Falou, não é bom que o homem viva só, vou fazer uma auxiliadora idônea. E fez a mulher. E ele viu que terminou, viu que tudo era bom. Então, cada um tem o seu papel nessa história, na sociedade, no município. Todos são importantes. Tem um versículo que fala também, perante Deus, todos são iguais. Sim. E a mulher e o homem perante o Senhor são iguais. E nós temos que assumir mesmo a nossa função e executá-la com primor, que é o que a gente tem sempre procurado dizer aqui para os jovens que estão nos acompanhando, essa importância. Mais alguma coisa, Hélio? Acho que é isso, né? Pri, muito obrigado, tá, por ter aceitado falar com a gente aqui, por trazer um pouquinho da tua... abrir um pouquinho sobre a tua vida, sobre a tua história, e a nossa oração aqui é para que Deus possa conduzir tua família.
né? Para que o teu marido, para que o teu filho, para que você possam sempre estar debaixo da graça de Deus. Claro que nós oramos por nossas autoridades e vocês são autoridades hoje, mas a gente aqui está nessa relação humana, de dizer, olha, que a sua casa vá bem, que a tua família vá bem, porque esse é o nosso principal objetivo, que o resto tudo passa, né? Sim. Agora a nossa vida, a nossa família, isso é o mais importante. E aí a gente ouviu aqui a primeira-dama, a gente tem que fazer um apelo pro prefeito. Para ele sentar aqui com a gente também e contar aí o lado verdade. dele. Prefeito Espero Lucas, que ele esteja nos assistindo. Prefeito Lucas Zanato, quando estiver assistindo esse vídeo, olha, o convite está feito para você falar conosco aqui no Vocação Podcast, será um prazer. Vem contar como você se apaixonou por mim, Lucas. Ô Lucas, conta aí, como é que foi esse momento de conhecer a Priscila, primeiro, de se apaixonar por ela? Olha a magia da TV, hein? Ó, deixa eu ficar aqui. Na verdade, eu a vi numa filmagem, falei, nossa, eu preciso achar essa moça. Onde eu vou achar ela? E eu descobri que ela frequentava a igreja comunidade, e aí eu comecei lá atrás dela. Olha só. Eu contei. A gente confirmou, hein? Tá certo. Então essa é a história mesmo, então. Geralmente eu me resume, né? Resume bem. Você viu? Isso aqui, se fosse aqueles programas de auditório, o casal tinha ganhado o prêmio. Ganhou 10 pontos. Parabéns, ganharam o prêmio. Lucas, mas obrigado, tá? Obrigado, eu que por agradeço. estar aqui com a gente. Obrigado, Priscila, por estar aqui com a gente. Obrigada. Eu quero fazer a última pergunta para você ainda, pode ficar aí, Lucas. Mas a gente sempre fecha aqui o Vocação Podcast com aquela comparação de Martinho Lutero e o sapateiro. Quando um sapateiro para Lutero e fala assim, Lutero, como é que eu sirvo melhor a Deus? E Lutero fala assim, faça um bom sapato e venda a um preço justo. No sentido de que tudo que nós fizermos nos permite servir a Deus. E a minha pergunta para você é, como que uma esposa, como que uma mãe, como que uma arquiteta e como uma primeira dama serve melhor a Deus? Perguntando para o Senhor como Ele quer ser servido. Todos os dias, em tudo que nós fazemos, em tudo que eu faço, eu falo, Senhor, o que o Senhor quer de mim aqui? O que o Senhor quer de mim quando eu estou fazendo um projeto? O que o Senhor tem para esse projeto? Quando eu estou no fundo social ou em algum lugar como primeira-dama, eu falo, Senhor, o que o Senhor quer aqui? Porque o Senhor tem planos para a terra. O Senhor tem planos para Araçatuba. O Senhor tem planos para as pessoas. E o Senhor nos usa vocês, usa nós. Perfeito. Então, como é um privilégio, um dia eu ouvi isso, o Senhor nos convida a participar da ação dele na terra. Então, quando a gente para perguntar o que ele quer, a gente tem a oportunidade de ser um canal de bênção, de ser um canal da ação dele na terra. Então, é assim que a gente faz, é assim que com muito temor, né? E tentando, Senhor, não quero fazer aquilo que não é da sua vontade, porque a vontade dele é perfeita. E se a gente fizer aquilo que ele quer, vai ficar bom. Amém. Confere. Sem dúvida. Assina embaixo. Pessoal, muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui, que acompanhou esse bate-papo. Espero que tenha sido proveitoso para você, como foi para nós aqui. Dizer que o Vocação Podcast, a proposta do Vocação Podcast é essa, sempre trazer conversas relevantes, conversas importantes para vocês, tá bom? Muito obrigado, curta e compartilhe o nosso material aqui e acompanhe a gente porque semana que vem tem mais, tá bom? E olha, posso falar? Claro. Deus abençoe a sua casa. Nós temos orado pela nossa cidade, pelas nossas famílias. Nós amamos essa terra e o desejo do nosso coração é que nós tenhamos famílias, pessoas saudáveis, felizes, vivendo numa terra de justiça, numa cidade boa para morar. Amém. Então, fica aqui, entenda como que é o nosso coração em relação a essa cidade. Muito obrigado, gente. Obrigado, gente. Deus abençoe e até semana que vem.